Oi, gente, boa tarde. Vamos iniciar hoje mais uma aula de revisão gramatical sobre transitividade verbal. Nós estudamos na aula passada tipo de sujeito, que são 5 tipos de sujeito. Sujeito simples, composto, desinicial, oculto, oração sem sujeito, que é sujeito inexistente, e sujeito indeterminado. Estudamos esses 5 tipos de sujeito. Nós estamos estudando, gente, a análise sintática, onde a gente estuda as palavras dentro das orações. Vimos numa aula que a oração é tudo aquilo que tem verbo. Então, se dentro da oração tiver verbo, eu vou ter o sujeito, eu vou ter os predicados, eu vou ter os complementos, eu vou ter os objetos. E é isso que a gente vai estudar hoje, certo? Então, eu vou aqui fechar a câmera, vocês aguardam um pouquinho que vocês vão ver a aula, já já. Pronto, transitividade verbal. Isso aqui, gente, é uma revisão do 8º ano, certo? Como o 8º ano passado, a gente teve pouco contato com vocês, então agora para iniciar o 9º, a gente vai fazer a revisão do 8º, para depois a gente começar o nosso conteúdo do 9º ano, mas não se preocupe que vai dar tudo certo, a gente vai ver bem direitinho, tanto do 8º como do 9º. Transitividade verbal. O verbo, quando a predicação, pode ser classificado em. Então, nós, na aula de tipo de sujeito, toda vida eu disse para vocês que a gente procurava o verbo e fazia a pergunta para o verbo para saber quem é o sujeito, encontrar o sujeito. Então, vamos trabalhar com esse verbo. O verbo transitivo. O verbo transitivo, gente, é aquele verbo de ação. O verbo que precisa de um complemento, que ele é chamado também de verbo significativo. Né? Então, ele é um verbo considerado de sentido incompleto, que exige complemento que ele integre o sentido. Esse pode ou não vir revelado na oração. Aí eu tenho aqui essa frase, ó. A linda jovem comprou um vestido muito bonito. Vamos fazer a revisão. Quem é o verbo dessa oração? Comprou. Aí eu faço a pergunta ao verbo. Quem comprou um vestido muito bonito? A linda jovem. Então, a linda jovem vai ser o quê? O sujeito da oração. Jovem vai ser o núcleo do sujeito, a palavra mais importante do sujeito, sujeito simples, que só tem um núcleo. Toda essa oração aqui, comprou um vestido muito bonito, vai ser o predicado da oração. Mas nós não estamos trabalhando o predicado, a gente está trabalhando a transitividade do verbo. Então, se eu identifiquei que comprou é o verbo, gente, se eu parar a oração bem aqui, eu vou entender a oração, se eu disser, a linda jovem comprou, eu vou entender? Não, se esse verbo não tem sentido completo dentro da oração, ele precisa de um complemento, eu digo que esse verbo ele é transitivo. Agora, ele é transitivo o quê? Nós temos três tipos de transitivo. Transitivo direto, indireto e direto ou indireto. A gente vai ver esses três hoje. O que é o transitivo? Então, vamos rever aqui. Transitiva, porque ele precisa de um complemento. Se eu parar a oração no verbo, e esse verbo precisar de um complemento, ele é transitivo. Agora, quando é que ele é direto? É aquele que vem acompanhado de um objeto sem preposição obrigatória. Professora, que objeto é esse? É o complemento do verbo, que é chamado de objeto. O exemplo traz um verbo transitivo direto, pois o verbo comprar exige um complemento para integrar seu sentido. Quando se compra, compra-se obrigatoriamente algo ou alguma coisa. O complemento do verbo é chamado de objeto. Quando esse objeto é ligado ao verbo sem intervenção de uma preposição, ele é chamado de objeto direto. Assim, o verbo torna-se verbo transitivo direto. Professora, vamos devagar. De novo. Vamos voltar lá para a linda jovem. Ó, então, pronto. A gente viu que isso aqui
é um... Deixa eu ver aqui. Bom, a gente viu que essa parte aqui é o sujeito da oração. Essa parte aqui é o sujeito. Deixa eu escrever aqui. Sujeito simples. Porque ele só tem um núcleo. No caso, é jovem. Depois que eu identifico o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Tudo que sobra é o predicado. Tudo isso aqui é o predicado. Predicado, ok? Tudo que sobra, comprou um vestido muito bonito, é o predicado. Agora vamos analisar só o comprou. Vamos analisar só o comprou. Comprou é verbo. Aqui, imagina isso aqui, negrito. Comprou. Comprou, verbo transitivo direto. Por que ele é verbo transitivo direto? Verbo transitivo, porque ele precisa de um complemento. Se eu parar a oração bem aqui, eu não vou entender. A Linda Jovem comprou, eu não vou entender. Eu preciso de um complemento. O complemento vai ser o objeto. Então, um vestido muito bonito vai ser o objeto. Vou tirar aqui o predicado. Um vestido muito bonito é o objeto direto. Objeto direto. Por que ele é um objeto direto? Se o verbo é transitivo direto, o complemento desse verbo é chamado de objeto e também vai ser direto. Esse um, gente, não é preposição, esse um é artigo, certo? Então, a gente está analisando o verbo, comprou o verbo transitivo direto, logo o complemento dele vai ser chamado de objeto direto. E não, quando ele não vem acompanhado, o verbo não pede uma preposição, ele é chamado de verbo transitivo direto, objeto direto. Professor, o que é preposição? As preposições são o a com crase, o ti, o em, o para, o com, o por, sob, sobre. Se o verbo pedir a preposição, ele não vai ser direto. Então, vamos para outro exemplo. A bruxa bebeu uma poção mágica. Aí eu faço a pergunta ao verbo. Quem bebeu uma poção mágica? A bruxa. Então, a bruxa vai ser o sujeito. Sujeito simples, porque só tem um núcleo, bruxa. Sujeito. Tudo vai sair do lugar. Sujeito simples. Vai pra cá. Isso, não sai do lugar. Sujeito simples. Beber vai ser verbo transitivo direto, porque quem bebe, bebe algo ou alguma coisa, certo? O verbo beber não pede preposição, e o complemento do verbo transitivo direto vai ser o objeto direto, uma poção mágica, objeto direto. Então, daqui um exemplo que eu tinha voltado. A linda jovem vai ser o sujeito, comprou um vestido muito bonito. Ah, então, o vestido muito bonito vai ser objeto direto, porque esse verbo não pede preposição, e ele não tem sentido completo. Vamos para o outro. Verbo transitivo indireto. A gente viu direto, agora indireto. Transitivo, porque o verbo não tem complemento, não tem sentido sozinho, então ele é transitivo. Indireto, porque ele vai pedir uma preposição. O exemplo traz um verbo que requer. Deixa eu ver se eu pulei. Ah, eu pulei. Transitivo indireto. Esse vem acompanhado de um objeto com preposição obrigatória. Então, se tem uma preposição obrigatória, ele vai ser. O complemento desse verbo vai ser o objeto indireto. Exemplo: o empresário Pedro gosta de carros luxuosos. Aí o verbo eu gosto. Quem que gosta de carros luxuosos? O empresário Pedro.
Tudo isso aqui é o sujeito da oração. Sujeito simples. Mais uma. Aqui, pronto. Sujeito simples, porque ele só tem um núcleo. O núcleo é Pedro, não é empresário, é o Pedro, certo? O núcleo. O núcleo desse sujeito. Deixa eu ver se eu consigo botar. Deixa eu apagar esse aqui, peraí. Dá no Ctrl X. Então, gosta é verbo. Ó, se eu parar a oração bem aqui. O empresário Pedro gosta. Aí eu vou ter que precisar de um complemento. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Se eu parar a oração aqui não gosta, a oração fica sem sentido, vai precisar de um complemento. Se o verbo pede um complemento, ele é transitivo. Se esse complemento pede uma preposição, quem gosta, gosta de alguma coisa, de é a preposição. Se o verbo pede uma preposição, esse verbo vai ser verbo transitivo indireto. E todo o complemento desse verbo de carros luxuosos vai ser o objeto indireto, ok? Se o verbo é transitivo indireto, o objeto é indireto. Se o verbo é transitivo direto, o objeto é indireto. Tem isso aqui, que é o complemento. Pronto. Então, vamos ver o outro. Então, o exemplo traz um verbo que requer complemento para integrar seu sentido, pois quem obedece... Eu não coloquei. Obedece necessariamente a alguém ou a algo. Esse complemento ligado ao verbo com a intervenção de uma preposição é chamado de objeto indireto. Vamos fazer aqui a frase, porque eu acho que eu não coloquei. Acho que eu não coloquei. Com o verbo obedecer. Ali eu só dar um exemplo de gosto, né? Vai obedecer. Pedro e Ana obedece aos seus pais. Obedecem aos seus pais, certo? Então, bora lá. Quem é o verbo dessa oração? Obedecer. Aí eu faço a pergunta, quem obedece aos seus pais? Pedro e Ana. Então, Pedro e Ana vão ser o sujeito. E agora vão ser sujeito composto, porque eu tenho mais de um núcleo na oração, no caso, Pedro e Ana. Certo? O verbo obedecer é verbo transitivo indireto, porque quem obedece, obedece. Claro que eu fiz. Vou botar aqui embaixo. Pronto. O verbo obedecer é verbo transitivo indireto, que quem obedece, obedece a alguém, certo? Esse a alguém, esse a junto com alguém é uma preposição. Então, aos seus pais, aqui eu vou ter uma junção de preposição. A junto com o artigo os, artigo definido no plural. Então, a preposição mais o artigo, vou juntar aqui, né? Vai dar uma contração aqui. Então, isso aqui vai ser o objeto indireto, certo? Porque quem obedece, obedece a alguém. Pedro e Ana obedecem. Se eu parar aqui, quem? Obedece a quem? Né? Obedece a quem? Esse a é a preposição e não o artigo, ok? E, por último, quando é que o verbo é os dois ao mesmo tempo? Ele é direto e indireto. Quando o verbo pede dois complementos.
aquele que vem acompanhado de um objeto sem preposição, que é o objeto direto, e de um objeto com preposição, que é o objeto indireto. O jornal dedicou uma página ao episódio. Quem se dedica, dedica a alguma coisa, uma página, uma que é artigo, não é preposição, e ao é artigo com preposição, objeto indireto. Se eu tenho um verbo que pede dois complementos, verbo transitivo indireto. Deixa eu dar outro exemplo aqui. Pedro, não, o padre perdoou a moça de seus pecados. Olha aí. Quem é o verbo? Vou botar esse aqui no maiúsculo. Ó, o padre perdoou a moça de seus pecados. Quem é o verbo? Perdoou. Quem perdoou a moça de seus pecados? O padre. Então, o padre vai ser o sujeito, certo? Então, esse aqui vai ser o sujeito, no caso, sujeito simples. Perdoou vai ser o verbo transitivo direto e indireto. Perdoou vai ser o verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque quem perdoa alguém, no caso, a moça. A moça vai ser o objeto direto. Olha a proporção de seus pecados, vai ser o objeto indireto. Então, o verbo perdoar, ele pede dois complementos. Um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Certo? Então, o verbo passa a ser transitivo direto e indireto. Vamos ver aqui a revisão. Resumindo a transitividade verbal. Verbo com sentido completo. Se o verbo tiver um sentido completo, ele não precisar de complemento, ele é chamado de intransitivo. Quando ele precisa de um complemento, ele é chamado de transitivo. O verbo sempre preposição, direto. Com preposição, indireto. E quando ele pede os dois complementos, ele é verbo transitivo direto e indireto. E essa partezinha aqui, eu vou tirar, que quando a gente for estudar tipos de predicado, aí eu vejo essa partezinha aqui do verbo de ligação com vocês, certo? Deixa eu tirar aqui essa partezinha, que eu quero só essa. Vamos salvar aqui. Deixa eu ver se eu pego um novo slide. Pronto, aqui. Deixa eu só ver aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês quando é que o verbo, ele é intransitivo. Quando o verbo não precisa de complemento. Ok? Exemplo. A menina chorou. O menino caiu. Tá vendo? Chorou, caiu. Eu não preciso de complemento. Se eu parar a oração aqui, eu vou entender. Então, esses verbos, chorou, caiu, pulou, falou, vai ser verbo intransitivo. Se eu colocar aqui, chorou muito, caiu da escada. Então, esse muito aqui é um advérbio de intensidade e da escada é um advérbio de lugar, mas não são complementos do verbo, porque se eu parar a oração no verbo, eu vou continuar compreendendo a oração. Ok? Vocês podem assistir outros vídeos sobre transitividade verbal para vocês conseguirem compreender. Mas nós vamos fazer também muitas atividades e com essas atividades vocês irão. Deixa eu voltar aqui. Então, gente, assim,
É um conteúdo que exige muita atividade, exige a gente trabalhar bastante, né, a transitividade verbal, vamos fazer exercício. Depois eu vou marcar uma aula online para a gente tirar essas dúvidas, para a gente trabalhar melhor a transitividade verbal, mas vocês, pelo YouTube, vocês podem assistir também várias aulas, vocês coloquem lá, tipo de sujeito, transitividade verbal, para quanto mais vocês assistirem às aulas, mais vocês irão ficar por dentro do assunto, né? Vão compreender, e quando a gente entrar no nosso conteúdo do nono ano, vocês irão estar mais seguros. Então, um abraço e até a próxima aula. Tchau.